Todos pecamos e carecemos da mesma graça e favor. Então, um salvo precisa ter a consciência de que ele não é superior a ninguém, e não há nada que ele faça, desenvolva, adquira, que o possa tornar superior em qualquer aspecto a alguém. E é importante também que aquele que tem a síndrome de vira-lata, quando se converter, entender que aquele que tem não é superior a ele. E que ele pode olhar de igual, mas não de igual no nível de superioridade, é trazendo a ele ao nível de inferioridade, como toda a raça humana é, porque todos pecaram. Por que temos de disputar coisas? Por que louvamos a disputa? Cultuamos a disputa? É sempre o meu é melhor do que o seu. E essa é a natureza. Agora nós somos cristãos e precisamos reproduzir a natureza de Cristo. E só se reproduz a natureza de Cristo na humildade. Olha aqui, Filipenses 2, o verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo. Qual o sentimento? Que está no verso 3 aí, que ele deu o conselho: não faça por contenda, disputa, né? E nem vanglória, achar que é melhor do que os outros, mas por humildade. Olha como que a humildade de Cristo se manifesta. Verso 6, que sendo em forma de quem? De Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Cristo é Deus, sim ou não? Ele diz assim, olha, ele não quis jogar sobre si, ou chamar para si, essa igualdade. O verso 7, mas antes esvaziou-se a si mesmo, ou aniquilou-se a si mesmo, automortificação, renúncia. Ele renunciou uma posição, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de, e fazendo-se semelhante aos, e achando na forma de homem, o que ele fez? A si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi e se humilhou. O texto diz que a si mesmo, as pessoas não o humilharam, ele se deu à humilhação, ele aceitou a circunstância. Como que ele fez isso? Sabendo que era Deus. Olha, imagina um sacerdote, um fariseu, falando com ele com toda aquela arrogância, dizendo assim, ele acha aí que vai destruir o templo e construir depois. Ou Pilatos falando assim com ele, você sabe que eu tenho autoridade para te liberar e para te matar, né? Você sabe que eu sou o cara aqui para resolver seu problema. Olha para quem que ele estava falando, para o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, que vai dar destino para a alma de Pilatos. Se Jesus fosse arrogante, ele falaria assim, mas você sabe quem está do lado de cá, né? É aquele que tem autoridade para mandar você para o inferno, se você quiser. Pilatos estava se achando diante de Jesus. Jesus não tinha estrutura e poder suficiente para colocar Pilatos no seu devido lugar, ali debaixo do pezinho dele. Um soldado achou que podia dar nele um soco de graça. Chegou, deu nele um soco de graça. O Senhor Jesus podia ter fulminado ele, secado ele, que nem fez com a figueira. Caía aquela múmia seca. O Senhor Jesus só perguntou a ele, eu te fiz alguma coisa? Se eu não te fiz, por que você está me batendo? Quem está falando isso, gente? O autor e criador de todo o universo. Aquele que tem poder para separar bodes e ovelhas, joio do trigo. Então não fale que entendemos de humildade, quando nós não olhamos o Criador, o autor de todas as coisas, se submeter a uma circunstância tão extrema, tendo poder e autoridade.
Então, quando alguém fazer alguma coisa para você se sentir inferiorizado, lembre de uma coisa, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele diz, eles não sabem o que fazem. Aí você diz, Ele disse isso porque Jesus, não, Estevão também faz a mesma coisa. Estevão, no momento de sua morte, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não vai tentar entrar numa disputa de ego, como se fosse dois pombos, né, estufando o peito. Se alguém decidiu crescer sobre você, lembre-se disso. Olha, não tem motivo nenhum para disputar. Você pode saber alguma coisa muito bem, você pode ser alguém que tenha posse, você pode ser alguém que se ache alguma coisa, mas quando você se volta à vida cristã, você precisa se despir. Ou como diz Filipenses, Paulo aos Filipenses, dizendo assim, esvaziar de si mesmo. Eu lembro de uma situação que sempre chegava uma pessoa para pedir oração para mim, ela chegava e ajoelhava na minha frente, e ficava uma situação constrangedora, que eu ficava de pé na mão da cabeça de uma pessoa ajoelhada, e aquilo foi me constrangindo. Ele pediu uma vez, aconteceu, aí na segunda vez também aconteceu, na terceira eu comecei a ajoelhar com ele, aí eu ajoelhava com ele, eu ajoelhava, falei assim, se ele deitar eu vou ter que deitar. E aí foi aquela situação, aí depois de inúmeras vezes fazendo assim, que ele sempre pediu oração, ele virou para mim, ô pastor, por que você ajoelha comigo? Eu falei assim, porque eu sou tão carente das coisas que você pede, porque foi dado a ele que eu era sumo sacerdote, e aquele que tinha mais poder, ou mais perto de Deus do que os outros, e que ele tinha que se ajoelhar para mim, na minha frente. Eu falei, daqui a pouco está beijando a minha mão. Eu falei, não. Era uma situação constrangedora. Ninguém é menor do que eu, bem como ninguém é maior do que eu, senão o nosso Senhor que nos envia. O irmão do seu lado, ele não é superior a você, mas também não é inferior. A pessoa que está perto de você, ela não é inferior a você, mas também não é superior, no sentido de que ela pode se engrandecer sobre você. Você que tenha que ter ela como superior, não é ela ter ela como superior a você, é você que tem que se ter inferior a ela, e não é ela se sentir superior a você. E a inferioridade aqui é no sentido de dedicação. Tem pessoas que entendem isso, que abrem mão de seu próprio tempo e doam seu tempo a outras pessoas. Poderia estar descansando, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não, está se dedicando a outra pessoa. E isso é o sintoma da humildade bíblica. É isso que define a humildade bíblica. E nós podemos comer ceia, nós podemos reunir, fazer um monte de coisa. Hoje é a reunião da ceia. E pessoas vêm com muito prazer, outras vêm com muita dificuldade. Mas no final reunimos aqui, vamos cear, mas algo precisa ficar definido sobre a nossa vida cristã. Sabe o pão que nós partimos, o cálice que tomamos, a mesa que dividimos? Ela representa a maior humildade do universo, o Criador de todas as coisas, que com o poder de sua palavra, criou céus e terras e todo o universo, tudo o que existe. Ele um belo dia decidiu a si mesmo se entregar, se esvaziar, agora obedecer. O Criador de todas as coisas, que disse, olha, estrela para cá, lua para cá. Agora, amarraram ele, falaram assim, leva para lá, leva para lá, volta aqui, traz para cá, amarra aí. Aquele que disse que deu direção aos rios, deu direção aos ventos, agora está com a mão amarrada para trás, todo ensanguentado, puxam ele para cá, quer que solta esse ou esse? Todo mundo de cá, solta esse, então você está preso, agora vai para lá, ele empurrado, indo para lá, aí depois que apanhou, toma essa madeira aqui, agora você vai carregar ela aqui, até aquele morro lá em cima.
Ele olha para aquele trajeto, joga aquela madeira crua sobre os ombros, e sendo obediente, fazendo a vontade do Pai, indo a obediência até a morte, como sinal de humildade. E para que serve a humildade? A arrogância serve para você ganhar dos outros, a humildade serve para você ganhar os outros. A arrogância serve para você ganhar dos outros, para você sair de alguma situação, ganhei de fulano. A humildade serve para você ganhar as pessoas. Aquela que era sua inimiga, agora deixa de ser. Aquela que estava disputando alguma coisa, você deu para ela o troféu que ela queria, fique com o que você quiser. A arrogância nos faz ganhar dos outros, mas a humildade nos faz ganhar os outros. Ele se manifestou em humildade para salvar o seu povo. Ele se manifestou em humildade para salvar o pecador. Esse pecador que fala com vocês. Ele decidiu abrir mão de inúmeras coisas, e não são coisas chulas que nem eu e você. Não é abrir mão de uma carreira de trabalho, coisa chula. Não é abrir mão de coisas chulas como uma vida regalada, abastecida com muitas coisas. Não é uma vida chula, não é abrindo mão de uma vida de viagens. Coisas chulas como abrir mão de um emprego de um salário bom. Ele se despiu da glória do Deus Todo-Poderoso e tomou forma de servo e se humilhou para nos apresentar o que é humildade. E ele não se sentiu rebaixado. E por que ele não se sentiu rebaixado? Porque mesmo se humilhando, ele sabia quem ele era. Sempre ele dizia que ele era o Filho do homem, o enviado do Pai. Sabe como que você faz no momento de se humilhar, para não se sentir rebaixado? Entenda quem é você em Deus. Não interessa como o arrogante se acha, você se entende e se reconhece como filho de Deus e herdeiro dos céus, e você olha para aquela vida medíocre, em que aquela pessoa está crescendo sobre coisas tão medíocres, e você não consegue entrar naquela disputa. Você acha aquilo ridículo. Você fala, não vou entrar nisso. Eu busco coisas mais elevadas.